paz, a parte do nosso Deus e Senhor. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos dele e que nós venhamos, como igreja, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Vamos orar, pedindo mais uma vez sobre nós a bênção do Senhor. Oremos. Bondoso Deus e soberano Senhor, mais uma vez nós nos encontramos aqui, Senhor, reunidos. O Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, para que nós, como igreja, venhamos a crescer no conhecimento da Tua palavra, onde o Senhor se revela a nós. Pai bondoso e querido, que a nossa mente, o nosso coração esteja atento, Senhor, às tuas palavras. Que tudo que for ensinado seja fundamentado na revelação que o Senhor deixou para nós. Senhor, nos perdoa por todas as vezes, Senhor, que nós negligenciamos, Senhor, a tua palavra, que nós negligenciamos, ó Senhor, estar contigo em oração. Perdoa-nos, ó Deus, e confessamos que muitas das vezes nós tentamos nos justificar, Senhor, o nosso coração através das nossas mãos, não confiando, Senhor, na tua graça, na tua providência sobre nós. Por isso, Senhor, nesta manhã, que o Senhor esteja conosco e que teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos admoestando, nos exortando, nos ensinando e nos encorajando a obedecer e a confiar somente em Ti, e jamais em nosso braço carnal. Por isso, Senhor, esta manhã nós pedimos que o Senhor venha ter misericórdia de nós, os Teus filhos, ovelhas do Teu pasto, Senhor. E nos ensina, Senhor, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus lá no Salmo de número 89. Nós vamos ler apenas o verso de 1 a 4. Aí uma leitura alternada. No final a gente lê todos juntos. Salmo 89, versos de 1 a 4. Salmo de número 89, versos de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. O tema deste salmo, irmãos, ele se estabelece pela repetição de para sempre. Ele faz isso no verso 1, no verso 2 e no verso de número 4. E também o poema inteiro é um comentário sobre a profecia de Natan dirigida a Davi lá em 2 Samuel, capítulo 7, quando ele diz que vai estabelecer para sempre o seu reino. Davi ali é um tipo do reinado de Cristo. A gente vai ver isso também hoje, no Salmo de número 2. Então você vai ver que o reinado de Cristo, ele é estabelecido para sempre. Ele é um reino eterno, ele não jamais será vencido. Jamais a oposição ela vai conseguir vencer o reino do Messias. Ele foi estabelecido para sempre. E nós podemos confiar nisto, porque foi o próprio Pai que fez esse acordo, esse pacto com o Filho. Então, desta maneira, nós podemos confiar inteiramente na obra de Cristo e o seu reinado. Que nós venhamos a meditar nestas palavras e que esse salmo venha nos abençoar mais uma vez. Vamos para os hinos.
2 hinos para os nossos irmãos Diácono Afrânio e o irmão Catulo. Cento e 109 e 308. Bom pastor. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar, perto no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem dor. Quero estar comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia eu viver através luz ou sombra, desgosto e com prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei meu caminho, sem tristeza e sem temor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei meu caminho, sem tristeza e sem temor. 308. Amém. As tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes entrará a salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre em graça imensa, rico amor do eterno Deus, cumpre a nós mostrar o rumo
do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens de paixão mundana não nos deixam ver o sol. Ó, mostremos o perigo com as luzes do farol. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos e ao mundo divinal, em Jesus haver abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror, clama avisa aos infelizes, insta-os para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. As palavras deste hino nos lembra as palavras de Cristo ali, Mateus capítulo 5, verso 16, né? Quando ele diz que a nossa luz deve resplandecer no meio dos homens, né? Marcos 3, do verso 7 até o verso número 12. Nós vamos ler de forma alternada novamente. A palavra de Deus nos diz assim, Marcos 3, 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. A gente vê mais uma vez os homens correndo atrás de Cristo, mas não por quem ele é, mas sim pelo que ele fazia.
E você vê que até os espíritos imundos têm até mais temor do que esses homens que iam a Cristo somente pelo que ele fazia, não pelo que ele era, o Filho de Deus. E os demônios diziam: Tu és o Filho de Deus. Eles reconheciam que Cristo é o Messias, que Cristo é o Filho do Eterno. Mas os homens só iam até ele para ver, para receber algo dele, mas não para o adorar, mas não para o servir, mas não para o reconhecer como aquele que foi prometido no Antigo Testamento, aquele que foi é, ensinado desde as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias, ele é o ungido do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, que nós venhamos a ir até Cristo, não pelo que Ele nos dá, mas sim pelo que Ele é. Ele é o Filho de Deus. Vamos para a chamada dos professores. Presente. Vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre os professores, as salas. Pedir para a Sofia Menezes orar por nós. Não? Som. Oi. Graças e paz, irmãos. Abra uma palavra do Senhor em Mateus 24. Frio, né? Frio, tô com frio, viu? Graças a Deus, é bom que a gente fica meio ligado. Som. Ótimo, ótimo. Será que precisa aumentar um pouco o volume, hein? Só um pouquinho. Som. Oi. Tá bom. Queridos irmãos, vamos já começar aqui uma leitura a partir de onde nós paramos na semana passada, certo?
Ótimo. Ótimo. Bom. Só lembrar aqui, ah, depois da leitura, né, onde nós paramos dos slides aqui. Vocês ainda têm os slides aí no WhatsApp, certo? Foi enviado para o grupo da igreja. Caso você não esteja no grupo, você pode pegar com alguém, a pessoa pode mandar para você, certo? É melhor você acompanhar pelo slide aí à mão do que acompanhar por aqui, porque em algum momento vai ficar mais complicado ver algumas palavras projetadas, ok? Bom, então vamos ler aqui a partir do versículo 6, certo? Nós vamos ler até o versículo 14, do 6 ao 14. Nós conseguimos dar continuidade, aí nós seguiremos depois com a leitura, ok? Do versículo 6 ao 14 de Mateus 24 diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ok? Diz a palavra do Senhor. Bom, nós apresentamos o gatilho, não é? Nós chamamos de gatilho, respondendo a seguinte pergunta, aqui no nosso primeiro slide: o que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras? Aí nós falamos sobre o contexto e o gatilho, certo? O contexto e gatilho encontra-se no versículo 2 de Mateus 24. Nós já apresentamos, conversamos um pouco sobre isso, né? Jesus, ele capta aqui a atenção dos seus ouvintes. Estão vendo tudo isso? Pois é. Digo a vocês, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso vai cair. Nossa, né? Que espantoso. Foi um gatilho. Gatilho que levou, então, os discípulos a perguntarem: Senhor, quando isso acontecerá? Quais serão os sinais? Aí Jesus, então, começa a responder. Houve, aqui a gente fala de maneira figurada, óbvio, né? É uma linguagem para facilitar uma compreensão, para ilustrar. Houve como um choque sísmico. Na verdade, talvez seria até redundante falar choque sísmico, né? Porque um abalo sísmico há um choque, né? Então, eu acho que é meio redundante. Mas, de todo modo, serve aí para destacar um pouco melhor. Né? Não foi intencional, acabou por sendo agora. Então, houve isso, esse choque, certo? O choque do que Cristo falou e o choque do que os discípulos pensavam sobre o futuro, ok? Dentro desse gatilho que Cristo aqui apresentou. Aí nós passamos então para um outro slide, tratando já da pergunta dos discípulos, não é? Jesus apresenta aí algo interessante. Os discípulos então têm um dilema. Quando isso acontecerá? Aí eles perguntam: quando, Senhor? Referindo-se à queda do templo. Pois Cristo deixou bem claro: olhem para isso, olhem para essas pedras que construíram esse templo, ok? Tudo isso vai cair. Quando isso acontecerá? E segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação
do século. Nós apresentamos aqui duas perspectivas. A tradicional e uma preterista. Preterista parcial. Ok? A tradicional de Calvino e a preterista parcial de Russell, que pode ser resumida da seguinte maneira. Calvino e tantos outros irmãos entendiam que os discípulos realmente eles tinham na mente o fim do mundo. E por isso interpretaram errado o que Jesus disse. Russell, preterista parcial, já argumenta diferente. Ele mergulha na mente do homem na época e explica que, na verdade, eles entendiam o que Cristo quis dizer. É porque para eles, o templo era o centro gravitacional de toda a história humana. Desse modo, então, o templo sendo destruído não seria o fim? E nós, então, seguimos, não é? Falando sobre a consumação do século, quando os discípulos perguntam, né? No versículo 3, no finalzinho ali, dize-nos quando se sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Nós não podemos confundir a palavra século com a palavra mundo. Quando a palavra mundo significa, quando a palavra cosmos, no original, na verdade, significa realmente mundo. Um mundo que nós pisamos, um mundo que nós sentimos. Óbvio, incluindo também as pessoas que estão nesse mundo. Interpretar de maneira futurista nos levaria a entender século como mundo. E traduziríamos a palavra aqui para século como mundo. Perguntando, quando então será, Senhor, o fim do mundo? Como pensam os futuristas, certo? Só que, na verdade, o termo aí no original, o vocábulo é aion, que significa século ou era, um período na história. Que envolve o mundo? Sim, mas não esse mundo criado. Envolve um mundo que os homens habitam, esse período que existe na história, ou um período que existe na história. Ok, queridos? Há uma complicação grandiosa em traduzir a consumação do século, um sinal para a consumação do século e um sinal para a consumação do mundo. No fim das contas, se traduzirmos assim, a interpretação muda. Eu não sei se os irmãos percebem isso. Por isso nós precisamos ser realmente precisos quanto ao termo e considerá-lo desse modo, não traduzindo ao nosso bel prazer, não é? Ou a maneira que nós somos inclinados a compreender. E nós então paramos aqui nos sinais e princípios das dores que nós acabamos de ler aqui no versículo 6, não é? E ouvireis de guerras, fomes e terremotos, isso tudo é o princípio das dores, não é? É interessante falar sobre, porque futuristas e dispensacionalistas entendem que isso aqui é um sinal de que o fim do mundo estará próximo. Só que dentro do contexto imediato, faz sentido pensar em algo para o futuro, sendo que Cristo, no versículo 2, fazia referência a o fim do templo. Como é que os irmãos respondem essa pergunta? Faz sentido entender que esse princípio das dores, terremotos, esses sinais aí de fome e guerras, seriam para o fim do mundo, o fim deste mundo que nós vivemos? Faz sentido dentro do contexto imediato? Sim ou não, irmãos? Muito bem. Seguindo esse desenvolvimento que Cristo está pregando e ensinando aqui nesse sermão, nós chamamos de sermão escatológico, não faz sentido entender que guerras, rumores de guerras, não é? Nação contra nação, fomes,
terremotos em vários lugares seja uma referência a algo que ainda não aconteceu. Pelo contrário. Aconteceu no passado. Aconteceu no passado, pastor. Onde nós encontramos isso? Veja. Um historiador chamado Joseph, historiador judeu, inclusive, ele fala sobre o assunto. E aqui no slide, eu dividi por décadas, tá? Ali, próximo à época de Cristo, ok? De 30 a 40, nós tivemos guerras e falsos messias ali apresentados. Joseph menciona isso no seu livro A Guerra dos Judeus, ou As Guerras dos Judeus, ok? A época, meus queridos, você pode ver aí no slide, surgiram violentos conflitos entre judeus, gregos e sírios, relatados em Alexandria, Seleucia, e Babilônia. No ano 41 ao 54, nós temos relatos de fortes terremotos, com 4 estações de grande escassez sobre o reinado de Cláudio. A fome na Judéia atingiu preços altíssimos e terremotos foram registrados ao longo da história, mas especificamente severos, sob o governo de Calígula. Sim, o princípio das dores, como relata o nosso Senhor. E Jesus, ao usar essa expressão, ele usa algo idiomático, que os judeus compreenderiam, pois os que ensinavam os judeus à época de Cristo usavam muito essa expressão. Então, o Senhor Jesus, ao usar essa expressão, princípio das dores, uma expressão que remete até à gestação, né? A um período de contrações de treinamento, não, ainda não era o parto propriamente dito. Sério? Nós esperávamos que fosse o parto já acontecendo, que está doendo muito. Muita morte, com cercos sobre Jerusalém, com milhares de mortes, meus irmãos. Milhares. Não centenas. Milhares. Muita gente morta. Terremotos, muita fome, um rastro realmente de sinais que apontavam para o fim do que Cristo havia declarado aqui. O templo. Veja, Sproul, no seu livro Os Últimos Dias Segundo Jesus, ele diz: Jesus concentra-se inicialmente nos perigos do surgimento de falsos messias. Não é? Russell, segundo Sproul, argumenta que as enganosas declarações desses falsos messias se cumpriram no período entre a ascensão de Cristo e a destruição de Jerusalém. Ele menciona, Russell, falsos cristos e falsos profetas começaram a aparecer logo no início da era cristã e continuaram a infestar a terra e a história judaica. Na gestão de Pôncio Pilatos, no ano 36 depois de Cristo, apareceu um em Samaria, enganou grandes multidões. Existiu um outro durante o governo de Cúspio, Fado, no ano 45 depois de Cristo. Durante o governo de Félix também aconteceu. Joséfo nos conta que o país estava cheio de ladrões, mágicos, falsos profetas, falsos messias e impostores que iludiam o povo com promessas de grandes eventos. Joséfo registra tudo isso. E para vocês entenderem, Joséfo foi alguém que viveu a essa época. E ele registrou que testemunho. Aliás, salvo engano, até havia mencionado já isso, não é? Na aula passada. Bom, no ano 54, que foi pontuado aqui no nosso slide, não é? Em Alexandria, na Seleucia, na Síria, na Babilônia, houve violentos conflitos entre os judeus e os gregos, judeus e sírios, que moravam nas mesmas cidades. No reinado de Calígula, inúmeras prisões foram realizadas na Judéia, resultantes da guerra com os romanos, em consequência da proposta daquele tirano de colocar sua própria estátua no templo. No reinado do imperador Cláudio, houve 4 estações de terremotos durante
Não, ou 4 estações de grande escassez. No 4º ano do seu reinado, a fome na Judéia foi tão grande que o preço dos alimentos foi altíssimo e muitos pereceram. E antes de mencionar que sobre Calígula e Cláudio também houveram registros de terremotos, para os irmãos entenderem, Joséfo, ele menciona que houve até canibalismo da parte dos judeus à época. Tão grande era a fome. Você já imagina isso? Há um relato disso, né, no Antigo Testamento. Jeremias, o profeta, ele relata que à sua época houve ali registro de canibalismo, não é? Onde crianças eram o alimento de alguns. A história marcou Israel do mesmo modo depois, não é? E eram sinais, irmãos, de julgamento de Deus sobre eles. Não são sinais que nós pedimos ao Senhor, não é verdade? Sinais de julgamento, como o Senhor havia mencionado. As calamidades enumeradas por Jesus, como estas mencionadas aqui, são descritas como o princípio das dores. Imediatamente depois disso, Cristo disse que os discípulos seriam atribulados, odiados e mortos. Novamente, a visão preterista parcial, ela associa essas calamidades a eventos que realmente aconteceram no intervalo entre a ressurreição de Cristo e a destruição de Jerusalém. Você pode verificar isso em Atos 8:1, por exemplo. Abra a palavra de Deus. Em Atos 8:1. Em Atos 8:1 está escrito: naquele dia levantou-se grande perseguição contra as igrejas em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os apóstolos ficaram ali na cidade. Os demais irmãos foram dispersos. Não é? E à medida que o evangelho ia avançando, igrejas eram plantadas, os apóstolos iam descendo de Jerusalém para as regiões onde crentes e os eleitos eram adicionados ao número dos cristãos. Nós vemos isso se desenvolvendo no registro que Lucas realiza em Atos, não é? Agora, essa perseguição se deu através de quem? Essa primeira aqui. Lembre-se, através dos judeus. Os judeus aqui começaram a perseguir os cristãos. Começaram a perseguir os nossos irmãos à época. Isso aconteceu logo depois do registro que temos da pregação de Estevão e do constrangimento que a pregação de Estevão, na verdade, não é, o seu discurso apologético, causou aos judeus ali. Mas não eram quaisquer judeus. Eram os líderes dos judeus. Aqueles que ensinavam os demais que estavam ali em Jerusalém. Eles foram silenciados por Estevão, porque perceberam que não conseguiriam responder. E Estevão, com um posicionamento muito seguro, biblicamente, porque o seu discurso apologético ali foi muito cristológico, por isso falo biblicamente, pois ele se amparou nas escrituras no Antigo Testamento. Você pode perceber depois, fazendo uma outra leitura no seu discurso, em Atos capítulo 7, que eles ficaram realmente em silêncio. E passaram logo a sua punição. Ele morrerá, será apedrejado. Esse homem é um herege. Porque não conseguiram contra-argumentar. Óbvio, estavam cegos, não é? E óbvio, isso fazia parte do que o nosso Senhor já havia declarado a eles aqui profeticamente. Vocês serão odiados. Vocês serão perseguidos. Não é por menos que então, não é? Em Atos 12, versículo 1, está escrito. Abra aí Atos 12, versículo 1. Agora, não da parte propriamente dos judeus, mas aqui partindo de outros inimigos que serviam Roma. Representando os judeus, mas servindo Roma, porque a história
ela é precisa. Herodes não era um judeu. Herodes foi colocado ali para governar judeus. Ele não era um judeu. Ele veio de outra etnia. Então ele assumiu essa posição como um judeu, mas ele não era. Por isso que ele tinha posições como um blasfemo. Aqui então, Lucas registrou. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E o que fez então com Tiago, irmão de João? Passá-lo ao fio da espada. Exatamente. O matou. Começa aqui então uma grande perseguição, não somente da parte dos judeus, mas até mesmo dos romanos. Cumprindo-se aqui o que Cristo falou no versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Pastor, mas aqui são todas as nações. Compreende-se aqui, irmãos, dentro desse contexto, que quando Cristo fala sobre todas as nações, ele faz uma referência aos romanos. Pois o que o império determinava à época estava determinado a todas as nações que o império governava, pois à época era o maior império que existia. Então Jesus aqui não precisava no seu discurso falar para os seus discípulos. Entendam, irmãos? Entendam. Jesus não precisava falar aos seus discípulos como falaria para nós hoje. Porque a história se desenvolveu. Nós não temos mais um império que governa sobre todos. Temos, irmãos? Não temos. Não oficialmente. Temos grandes potências que se reúnem, se unem e dividem forças. Quem foi que os colocou nessa posição? Fomos nós? Não. É o que os colocou nessa posição é o poder que eles possuem. Nós temos muito poder, muito dinheiro, muito poder de outras maneiras também, de outras formas. Então vamos governar sobre todos. Mas alguém os escolheu para isso? Agora, certamente o Senhor os colocou nessa posição para cumprirem algum propósito. Isso é certo. Se para o bem do seu povo ou para o nosso sofrimento, veremos. Mas é certo, irmãos, que aqui nas Escrituras, quando o Senhor fala todas as nações os odiarão, é uma referência a o que o império governava à época. Governava o quê? A saber, o mundo. Esse era o Império Romano à época. O detentor do poder mundial. Isso é assombroso, não é, irmãos? Vocês conseguem imaginar um homem que tinha poder para ditar como o mundo seguiria a partir de então? Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Isso é chocante, não é? É uma realidade totalmente distante da nossa. Por isso que nós somos dados mais a essa compreensão equivocada. Não. Vamos nos afastar da realidade histórica e vamos olhar para o texto da seguinte maneira. Quando Cristo fala aqui todas as nações, ele está falando realmente todas, cada uma, individualmente. Isso não aconteceu ainda. Precisa acontecer. Mas aí, irmãos, as incongruências vão surgindo. Vão surgindo e pontas vão ficando soltas. Desse modo, então, esses eram os sinais e o princípio das dores, não é? Mas passamos então para Mateus 24, versículo 14. Um dos textos mais interessantes, uma das declarações mais interessantes, não é? Que encontramos em Mateus 24. E uma das que conduzem, principalmente os futuristas, à má interpretação. O texto diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, você já recebeu aí, ouvindo no versículo 9, sobre todas as nações, esse contexto de Roma. Lembrem disso.
Nós seguimos no discurso de Jesus no texto. Chegamos até o versículo 14, onde Jesus declara isso que já foi lido 2 vezes aqui. Esse evangelho será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui Jesus está respondendo a primeira pergunta, irmãos. A primeira. Quando se sucederão essas coisas? Que coisas, Jesus? O templo ser destruído. Quando se sucederão estas coisas? Ele continua respondendo. No versículo 14, então, ele declara: quando tudo isso acontecer, virá o fim. Estes são sinais. Guerras, terremotos, fomes, nação contra nação, muito conflito, perseguição, ódio sobre vocês, aqui não sobre os judeus, mas sobre vocês. Tribulações grandes sobre os judeus, mas sobre vocês, perseguição. Isso não é nem tribulação, é só um sinal do que eu estou fazendo na história. Na história. E então, outro sinal, a pregação do evangelho a toda nação. E então virá o fim. Bom, a profecia se encontra aqui, no versículo que já lemos. Será pregado o evangelho do reino a todo o mundo. Certo? Todo o mundo. Palavra grega aí mencionada, né? Oikoumene. Certo? Que significa não somente o mundo, como compreendemos, mas é o mundo habitado. Ok? Mundo habitado. Isso acontecerá para testemunho a todas as nações e virá o fim. A pergunta que fica é, antes de tentarmos olhar para a história e tentarmos aplicar isso de maneira futurista, utilizando de interpretação tradicional da tradicional que utilizamos, entendendo que a escritura interpreta a própria escritura, há evidência bíblica de que isso já se cumpriu? Sim, há evidência bíblica. E você pode encontrar ainda em 2 textos que mencionei aí, que eu citei no slide. Olha aqui, 2 textos. Bem específico aqui, pontuando. Ó, a evidência apostólica. Sim, por causa do apóstolo Paulo. Em Colossenses 1, 6, na verdade, 5 e 6, e eu peço que você abra a sua Bíblia para lermos juntos. Em Colossenses 1, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos ler depois outro versículo ainda no capítulo 1. Em Colossenses 1, versículos 5 e 6 está escrito: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Sim. Aqui é o mesmo mundo que o nosso Senhor menciona aqui. Certo? E mais, salte aí para o versículo 23. No versículo 23 está escrito: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, pregado a todo o mundo, ou que chegou a todo o mundo, como ele fala no versículo 6 especificamente. E aqui no 23, pregado a toda criatura debaixo do céu. Houve, irmãos, o cumprimento desta profecia que o nosso Senhor declara aqui, desse sinal, a pregação do evangelho em todo o mundo. Houve a difusão universal
no contexto do mundo romano conhecido, que valida essa profecia e o seu cumprimento na era apostólica, antes do ano 70. E temos outros textos bíblicos, se vocês me permitirem fazer a leitura aqui. Quero apresentar para vocês alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a perceber como o evangelho foi proclamado a todas as nações, dentro da geração dos apóstolos. Olha, em Romanos 1:8 está escrito, se você quiser abrir o texto, rapidinho aí você abre Romanos 1, não é? Em Romanos 1, versículo 8 está escrito. Dou 4 segundos para você abrir. Espada para o ar. Em Romanos 1:8 está escrito: primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que curioso, não? O evangelho em todo o mundo foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E o testemunho dos irmãos foi levado também, comunicado a todos que estavam espalhados pelo mundo. Ainda em Romanos, só que no capítulo 10, versículo 18, está escrito: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Veja que coisa. Palavra de Deus. Irmãos, podem verificar o contexto. Aqui não são palavras minhas. Se fossem, seria apenas persuasão humana. Mas não é. É a verdade do Senhor. Vou já passar para o diácono Pedro. Vou apenas fazer a leitura de uma última referência, ainda em Romanos. Só que no capítulo 16, o último capítulo da epístola, versículo 25 e 26. Romanos 16, versículo 25 e 26. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Entre todas as nações. Em todo o mundo. Proclamado. E assim difundido. Eu sei que os irmãos podem estar se questionando sobre: e então, pastor? Vamos evangelizar ou não vamos evangelizar? Não é? Daremos continuidade ao que o Senhor declarou em Mateus 28, do versículo 18 ao 20? Ou não? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta. Que, aliás, é uma pergunta importantíssima. Certo? Mas eu quero passar agora o diácono Pedro. O diácono Pedro levantou o dedo, né? Ele quer participar. Pode falar, diácono. Uhum. Perfeito. Perfeito. E há algo que nos ajuda a compreender. Um outro caminho que soma a todo o argumento bíblico. Oi? Assim, o diácono Pedro, ele falou que o vocábulo oikomene, né? Oikomene, ele é citado por Lucas no capítulo 2. Não é isso, diácono? Capítulo 2, Lucas 2, 1. Não é? Quando um decreto
publicado, convocando toda a nação, ok? Todo o mundo, não é? Em algumas traduções, quando surge todo o mundo, não torna tão claro assim o texto, pois na verdade o vocábulo ele se refere a todo aquele que faz parte deste mundo importante à época, o Império Romano, ok? Agora veja, obrigado, Tiago. Um argumento, oikumene, tá no original. Ah, aqui sim, tá aqui, ó. Oikumene. É porque tá no grego, não tá transliterado. E aqui também, ó. Oikumene. Oikumene. Tá bom? Vejam, um outro argumento somado às escrituras nos mostra como isso é interessante. Você olhar para a história e você perceber como o Senhor se apropriar, Deus se apropriou desse tempo na história para que o evangelho fosse difundido. Uma nação governando sobre todas. Uma nação governando sobre o mundo. Para então facilitar que o evangelho fosse assim difundido. Vocês percebem isso? Como é interessantíssimo? Por mais que os homens à época pensassem assim, não, eu vou primeiro com os judeus, né? Eu vou crucificar vários judeus aqui. Fizeram isso com milhares de judeus, centenas de judeus, na verdade, crucificação, né? Porque nem todos foram crucificados, né? Mas centenas foram crucificados, né? Talvez até milhares mesmo. E depois queimados. Mas começaram a fazer isso com os cristãos, quando os romanos começaram a persegui-los, não é? Nós podemos observar esses homens da altura do que eles pensavam ser ou de onde pensavam estar, não é? Ai, nós somos muito poderosos. Nós somos detentores de todo o poder. Esses deuses, o que o judeu pensa ser Deus, o que o cristão pensa ser Deus, são todos falsos. Nós somos os deuses verdadeiros. Eles já tinham ali um humanismo, né? Nos seus próprios corações. O humanismo veio surgir mais de 1000 anos depois, ou talvez até mais. Propriamente dito. Mas ali eles já tinham essa semente da autoadoração, da autoidolatria. Essas divindades nos servem para quê? Para controlar o povo. Porque, na verdade, nós somos os deuses. Nós somos os deuses. Alguns historiadores alegam que os cristãos, quando eram perseguidos e eram chamados para apostatar da fé, a apostasia consistia não em negar Jesus Cristo. Pelo contrário. Consistia em declarar que César era Deus. Pode continuar com o seu Cristo, contanto que você abrace César como seu Deus. Só que eles sabiam que um cristão verdadeiro não faria isso, pois seria idolatria. Por isso eles ficavam no pé até a pessoa negar. Se não negasse, morte, quando aconteciam as perseguições, né? Quando as perseguições estavam determinadas pelo imperador. Esses eram os homens, os imperadores na época. Se autodeclarando deuses. Mas o que o Senhor fez? O Senhor se apropriou desse momento, pois já havia determinado isso na história, e usou desse contexto histórico para difundir o Evangelho e pregá-lo em todo o mundo. Veja que coisa, irmãos, não é? Veja o que Deus fez. Nenhum momento da história está como se fosse só flutuando
como se fosse desconectado da soberania de Deus. Não há um momento da história que não esteja ligado à soberania do Senhor. O Senhor controla tudo. Tempos bons, tempos ruins. Essa é a verdade. O que para nós parece ruim, para Deus tem um santo e glorioso propósito. Como disse um filósofo reformado, Deus ele é ex lex. O que significa isso, pastor? Ele está acima da lei. Nenhuma lei pode submeter o nosso Deus, e ele não está submetido a nenhuma lei. Por isso nós olhamos para a história, e eu já passo para o presbítero Edwin. Nós conseguimos ver isso. O Senhor controlando tudo. O Senhor governando sobre tudo. E ninguém governando sobre ele. Pode falar, presbítero. Esse o que que o senhor perguntou? Isso. Esse fim aqui no versículo 14. Isso. É a destruição do templo. Esse fim aqui é do templo. Aqui ele está respondendo. É que tem um livro muito bom. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Que o diácono Pedro até que me passou essa referência bibliográfica. Certo? Um livro chamado Escatologia Vitoriosa, de Harold e Martin. Irmãos, é um livro muito bom. Muito bom. Aliás, melhor do que o livro do pastor Sproul. Certo? Que ele separa por perguntas e respostas. Certo? Já tem um ser bem aqui. Se chegar pertinho do senhor, o senhor pode se garantir aí. Não, só se chegar perto do senhor aí. Isso. Eles usam até o Sproul usa essa expressão, né? Fim da economia judaica. Este então virá o fim. É uma resposta para o templo destruído. Harold e Martin argumentam assim. Porque vejam, Harold e Martin, eles entendem. Aí aqui nós vamos adiantar alguma coisa. Só para mencionar. Eu peço que os irmãos não fiquem presos a isso. Vejam. No capítulo 24, a partir do versículo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Parábola da figueira, versículo 31, 32 e 33. Versículo 36. Harold Martin, não sei se o diácono Pedro lembra ou algum irmão que já leu esse livro, eles separam isso daqui. Eles entendem que até o versículo 34, Jesus está respondendo a primeira pergunta sobre o templo. Do versículo 36 em diante, Jesus está falando realmente do fim do mundo como o conhecemos. Certo? Harold e Martin apresentam isso no seu livro Escatologia Vitoriosa. Eles entendem que aqui Jesus, nesse discurso, no sermão escatológico, ele está falando sobre dois momentos históricos. Eles não negam que nesse texto nesse discurso, há uma declaração de Cristo sobre a sua segunda vinda para que todo mundo saiba e para que todo mundo testemunhe o julgamento sobre a humanidade. Mas nós encontramos isso a partir do versículo 36. Alegam Harold e Martin. Ok? Alegam. Eu não digo que defendo essa posição. Ok? Estou estudando. Por isso que menciono para os irmãos que nós não vamos nos apegar do versículo 36 em diante agora. Ok? Nós estamos caminhando com o texto. Certo? Mas de antemão já apresento isso para os irmãos, porque vocês podem, ao ler o texto, até mesmo aqui ou durante a semana, ficar com questionamentos. E é muito bom. Inclusive, anotem os questionamentos. Tá bom? Como esse, por exemplo. Pastor, interessante. Esses dois irmãos, eles apresentam assim,
Cristo, até o versículo 34, ele responde a primeira pergunta sobre o templo. E então, de lá, do 36 em diante, é sobre o fim realmente do mundo, do cosmos. É como eles alegam. Ok? Tem argumentos para isso. E são bons, inclusive. Né? Veremos um pouco mais para frente. O texto ainda tem muito versículo daqui em diante, né? Mas alguém quer mencionar algo sobre, especificamente, o versículo 14? Quem nunca ouviu algum irmão falando, né? Vamos pregar o evangelho hoje para adiantarmos, para acelerarmos a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem nunca ouviu, não é? Eu ouvi muito, irmãos. E pensava desse modo. Né? Mas como disse antes, minutos atrás, alguém pode ter se perguntado, pastor, então não devemos desenvolver a grande comissão? Nós da UPH temos um projeto de evangelização do nosso bairro. Então pronto, está feito, né, pastor? Precisamos fazer mais alguma coisa? Se está feito e está cumprido? Irmãos, muita calma. Muita calma. Como mencionei, esse vocábulo já citado, oikoumene, significa mundo habitado. Nós não podemos confundir com mundo criado. O cumprimento dessa profecia mostra, sabe o que para nós, irmãos? A força do evangelho. Eu penso que, às vezes, até hoje, nós temos um evangelho em baixa conta. Nós não cremos no evangelho. Você já se pegou pensando nisso? Como você era no começo da sua vida cristã, não é? Amava falar de Jesus para todo mundo. Amava falar de Cristo mais do que me alimentar. O que nos leva ao momento que Cristo teve um encontro ali, né? Ou na verdade, Cristo teve um encontro, não. A mulher samaritana teve um encontro com Cristo. Os discípulos saem por acolá para procurar alguma coisa para comer. Jesus fica ali e ensina a mulher samaritana. Prega o evangelho à mulher samaritana. Alguém que precisava de esperança, não é? Concluído então aquele momento, os discípulos chegam. E o que Jesus fala? Eu estou satisfeito. Não é o que ele fala? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Não é o que ele fala? Seria esse também nosso alimento, irmãos? Aquilo que nos satisfaz? Realmente é mais saboroso do que um hot roll com creme cheese em cima. Ou do que um cachorro quente, um pastel frito, uma batata, não sei. É mais satisfatório do que qualquer coisa que existe no mundo. Bom, e ela mesma sai anunciando. É isso mesmo. Veja, será se você é um destes que tem um evangelho em baixa conta? Pastor, agora que o senhor falou que se cumpriu essa profecia, agora que estou tranquilo mesmo. Não pense desse jeito. Nós falamos de uma profecia para algo pontual, algo histórico. Aconteceu. Mas Cristo deixou uma ordem. Em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Não confunda os textos. Temos Mateus 24 e temos Mateus 28. Mateus 24 se cumpriu antes de nós existirmos, irmãos. Mas Mateus 28 também estava escrito antes de existirmos, pastor. Sim. Mas foi uma ordem que o nosso Senhor entregou a todos mesmo. Uma marca da igreja. Para difundirmos o evangelho. Para proclamarmos a boa notícia do Senhor.
quando eu falo se cumpriu, eu falo de maneira generalizada, né? O senhor fala em referência ao que eu mencionei ainda há pouco, né? Do versículo 36 em diante, por exemplo. Ok. Não, realmente. Mas como eu disse, eu estou estudando, né? Eu estou estudando do 36 em diante. Uhum. Cumpriu. Nós vamos desenvolver isso daí. Nós vamos desenvolver isso daí. Viu? Porque se nós nos adiantarmos aí, do ponto de vista, eu acho que todos entenderam aqui, né, irmãos? Todos estão compreendendo que nós estamos caminhando, né? Ok? Estamos indo versículo por versículo, certo? E aqui eu falo cumpriu, pontuando o versículo 14, que comumente era entendido por nós como algo que deveria ser feito para o fim do cosmos vir a acontecer. Certo? Só isso. Mas obrigado, presbítero. Já. Perfeito. Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente. E até do ponto de vista do evangelho, Lucas 15 é importantíssimo, né? Porque as duas parábolas antes da parábola do pai que tinha dois filhos, elas são uma introdução ao versículo do versículo 11 ao versículo 32. Do versículo 15, né? Ao versículo 32. Não, 11. 11. É Lucas 15, do 11 ao 32, a parábola do pai que tinha dois filhos, né? No versículo 1 e 2, Jesus ele está ensinando para várias pessoas. É um grupo misto. Ali tinham publicanos e pecadores, e depois doutores da lei e fariseus. Certo? Se aproximaram para ouvir o que ele estava ensinando a essas pessoas. Aí Jesus conta as duas parábolas como introdução para esta terceira. A primeira parábola da ovelha perdida. A segunda parábola da dracma perdida, a moeda perdida. Na primeira parábola, a ovelha se perde de onde? De onde? Certo. Como é que uma ovelha se perde do rebanho? Ela se perde dentro do rebanho? Ou ela foge e fica. Oi? Ela se afastou. É isso? O pastor foi até então ali as Campinas, procurou e encontrou. Ok? Voltou e fez uma festa, celebrou. A segunda parábola. A moeda é perdida onde? Dentro de casa. Vocês percebam aí o movimento, certo? Aí tem a parábola do pai que tem dois filhos. Um pai tem dois filhos. Um filho é mais velho, o outro é mais novo. O mais novo pede o dinheiro e faz o quê? Pede a parte dele, gasta pelo mundo, né? Ele vai embora.
O texto nos mostra esse movimento. Ele vai embora, aí depois ele volta. Certo? Esse é o movimento. Vocês lembram de quem? Da ovelha? A ovelha que se perdeu fora, né? Você vai olhar o filho mais velho. O filho que quando o mais novo chega, o seu irmão mais novo chega, ele fica aborrecido. Não fica aborrecido? Fica chateado com o pai e vai questionar o pai, não é? Aí ele, pai, eu tô aqui há tanto tempo assim, assado não sei o quê. Aí qual é a resposta do pai para ele? Qual é? Há tanto tempo você está aqui, tudo que eu tenho pertence a você. Como quem estivesse dizendo, você não está desfrutando. Por quê? Não é? Aí percebam, olha, assim, é muito interessante você fazer esse movimento, porque você vai percebendo que realmente há uma estrutura, não é? A primeira parábola, ovelha perdida, fora, foi achada, trazida de volta para o rebanho. A segunda parábola, a dracma perdida, a moeda perdida, dentro de casa, foi achada. Se conectam na parábola do pai que tinha 2 filhos. 2 filhos perdidos. Um fora, outro perdido dentro. Jesus está contando essa parábola para quem? Para os seus ouvintes. Publicanos e pecadores, doutores da lei e fariseus. Os que estão perdidos fora e os que estão perdidos dentro. Mas os eleitos serão alcançados. É isso. Por isso que Tim Keller, mesmo tendo os grandes problemas teológicos que ele tinha, ele acerta muito, muito, quando ele fala que Jesus Cristo, e eu já mencionei isso para vocês algumas vezes aqui, ele é o perfeito irmão mais velho. Tanto que o apóstolo Paulo, ele constrói o dogma da adoção sobre este grande pilar, Cristo Jesus. Por causa de Cristo fomos adotados. Ele é o primogênito de muitos irmãos, declara o apóstolo em Romanos, não é? Primogênito de muitos irmãos. Ele é, e por causa dele nós somos filhos. Por causa dele. Diferente do irmão mais velho na parábola, que vê o irmão ficar aborrecido, fala assim: esse indivíduo aí deveria estar era morto. Você deveria chutá-lo daqui para lá, chutá-lo aqui fora de casa. E ainda recebeu. Jesus faz diferente. Jesus ele toma as nossas vidas como esse filho perdido lá fora e nos abraça. E toda a herança que lhe pertence, ele nos concede. Porque, como fala o próprio Tim Keller, ainda desenvolve. A roupa, o anel, a sandália pertenciam a quem? Se a herança do mais novo ele gastou toda, o que estava ali na casa pertencia a quem? O próprio pai fala para o mais velho: tudo que tem é teu. Era do mais velho. Nosso irmão mais velho, perfeito, Cristo Jesus. Mas uma aplicação boa é esta que o diácono Afrânio colocou, que envolve o evangelho, envolve a alegria. Porque quando nós avançamos para pregar o evangelho e fazermos discípulos, não são os nossos discípulos. Não é o meu evangelho. Não. Quando Paulo fala meu evangelho, ele fala não é o evangelho que é propriedade dele, não de Cristo. Pelo contrário, ele fala como aquele que toma o verdadeiro evangelho, que vai na contramão do falso evangelho pregado por tantos outros. Não é que é dele, ele criou. Não, Cristo trouxe. Cristo se encarnou e nos entregou essa boa notícia. E o apóstolo foi entre os gentios pregá-la. Entre as ovelhas perdidas fora do rebanho. E os arrebanhou, os tomou. E os outros foram alcançando. Os que estavam perdidos dentro de casa. Dos perdidos fora e dos perdidos dentro, Deus fez um povo. Chama-se igreja. Por isso que Paulo fala em Gálatas: não existe mais escravo nem livre, nem judeu nem grego, nem homem nem mulher. Em Cristo somos um. É isso, irmãos.
Em Cristo nós somos um. Veja o que Cristo fez. Cristo fez isso, né? E louvado seja Deus. É isso que nós devemos proclamar. Por isso nos alegrarmos. Por isso nos alegrarmos. Nós somos como estes, né? Pastores. Ou aqueles que perderam uma moeda e estão procurando essa moeda. Quando nós encontramos, devemos ficar felizes. Sim. A história já começava a se desenvolver em Atos, né? Registro histórico da igreja. É isso mesmo. Nós passamos então, no texto, ao versículo 15, onde nos é apresentado o abominável da desolação. Certo? Quando, pois, virdes, versículo 15, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, e assim desenvolve. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes e por aí vai. Temos aí uma advertência, meus irmãos. Quando virdes abominável da desolação, fujam para os montes, está escrito. Como identificar esse abominável da desolação? Pastor, isso ainda diz respeito à primeira pergunta? Sim. Sim. Essa é uma continuação da primeira pergunta. Quando essas coisas acontecerão? Quando? Quando? Calma. A advertência está aqui. O Senhor usará uma ferramenta na história que causará desolação. Causará uma grande tribulação. Não para o seu povo, mas para os judeus. Como identificar? Bom, segundo intérpretes bíblicos e historiadores, refere-se estritamente ao cerco militar de Jerusalém pelas legiões romanas, profanando o lugar santo com seus estandartes idólatras. Essa é a definição do abominável da desolação. Não é um indivíduo, mas os indivíduos que o representavam, segundo Sproul e Russell. Era esse cerco militar a Jerusalém, representado pelos soldados romanos, que, irmãos, eles vinham com seus estandartes, profanando tudo que para qualquer nação fosse santo. Então vocês imaginam o que aconteceria com o templo, não é? O que eles não fizeram com o templo antes de destruí-lo. O que outros imperadores fizeram dentro do templo antes de destruí-los. Eles fizeram profanações, irmãos. O que para os judeus era santo, eles tornaram impuro. Imagine isso. Os judeus que guardavam muito bem tudo da lei, não é? Ou pelo menos alegavam isso. Para manter tudo limpinho, né? Puro. Intocado por qualquer ímpio, foi tomado por romanos, que entraram com as suas bandeiras, entraram com as suas divindades e queimaram fogo estranho ali dentro. Assim eles fizeram. Pastor, mas eles não pediram nem permissão, não perguntaram se poderia fazer. Meus irmãos, primeiro que o Senhor havia determinado como seria. Realmente uma desolação. Como uma catástrofe natural. Que pega de surpresa e acaba com tudo. Assim aconteceu em Jerusalém. Agora, claro, Jesus advertiu os seus.
Quando vier o abominável da desolação, corram para os montes. Fujam. Essa advertência aqui não era para os judeus. Os judeus não ouviriam o Senhor Jesus Cristo. A não ser os judeus convertidos. Aí sim. Judeus de etnia, mas convertidos ao evangelho. Agora então, cristãos. Assim aconteceu. Jesus adverte os seus discípulos para fugir de Jerusalém e circunvizinhanças. Conforme observamos no ano 70, 20 mil soldados romanos, menciona Sproul, se enfileiraram nas montanhas ao redor de Jerusalém, cercando a cidade santa. Imaginem isso, irmãos. Um local daquele miudinho. 20 mil soldados cercando. Invadindo. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos que as pessoas fazem no YouTube, né? Formigas pegando vários insetos, né? Um louva-a-Deus contra uma aranha. Um escorpião contra um louva-a-Deus contra um... Vocês já viram? Eu acho muito interessante. Há um inseto que vence todos. Formigas. Porque nunca é uma formiga. São formigas. Irmãos, e elas vencem. Elas juntas acabam com escorpiões. Aranha, assim, eu não tô falando que você vai criar formiga na sua casa para caçar. Não é isso que eu tô falando, não, certo? Assim, quando elas vão se defender ou quando elas querem avançar o território delas, se algum inseto maior estiver impedindo esse avanço, elas vão exterminá-lo. Pode ser uma aranha, uma caranguejeira, não importa. Elas vão atacar e elas vão se alimentar desse inseto até o último resquício de vida ali. As formigas são assim. Eu fico imaginando então esse relato que Joséfo inclusive registra, né, do cerco a Jerusalém e de como esses romanos profanaram após invadir Jerusalém e matar as pessoas pelas ruas. Homens, mulheres, crianças. Eu fico imaginando, irmãos, como foi essa invasão. Como formiguinhas fervilhando e tomando aquele espaço. E se alimentando de tudo. Tomando tudo ali. Como algo impossível de ser parado. Realmente, irmãos, só há uma maneira de parar algo na história. Nós sabemos. O agir de Deus. Só há uma maneira de parar algo na história. O agir de Deus. Se não for o agir de Deus, isso não muda. Quer seja uma porta abrindo ou fechando. Não é? Muitos irmãos usam esse tipo de discurso, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre, né? Não é assim que falam alguns irmãos? Ou estou enganado? Até irmãos mais pentecostais, né? Mas comumente se usa essa expressão para falar da porta que Deus abriu, né? Naquela expectativa, ó, Deus vai abrir uma porta. Correto? Mas e se Deus fechar a porta? E se Deus fechar a porta? Eu vou conseguir abrir essa porta? Eu não vou conseguir abrir essa porta. É uma realidade. Tanto que o pastor Josué Rodrigues, presbiteriano, um cantor muito conhecido, né? No meio dos presbiterianos, mas muito antigo. Ele escreveu a música chamada Portas. E na primeira frase da canção, ele declara: portas que se fecham são iguais às que se abrem. Ele vai no centro da ideia. Ele não traz esperança por trazer. Olha, se Deus abrir uma porta, ele realmente ele abre e ninguém fecha. Sim. Mas e se ele fechar também? É nisso que ele se esgueira
E ele canta: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Ponto. O que eu devo querer? Ele fala: não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei que o que preciso nem sempre é o melhor para mim. Olha a música que interessante. É uma música que fala sobre a soberania de Deus. Não fala sobre Deus me servir porque eu preciso. Percebe? Eu não quero de Deus o que eu não, só o que eu desejo. Eu quero de Deus o que eu preciso. E eu sei que o que eu preciso de Deus às vezes não é o que eu quero. Mas mesmo assim eu preciso. Por isso uma porta que se abre é igual uma porta que se fecha. Se Deus quer assim para mim, assim será. Que música interessante. E biblicamente verdadeira. Por isso, irmãos, o Senhor usou de homens assim, de povos assim, para realizar o seu desígnio. Pastor, mas algo abominável. Isso não fere a santidade de Deus? Claro que não, irmãos. Como poderia algo ferir a santidade de Deus? Como? Se o Senhor não é igual a nós? No sentido de ser limitado, de ter faculdades separadas, onde o pecado ainda nos toca nesta, mas nessa outra não. Porque nós cristãos fomos livres em Cristo Jesus. Mas o ímpio não. Para o ímpio, o pecado afeta todas as suas faculdades. Mas o cristão, nós somos livres, irmãos. Nós precisamos avançar em santidade. E a cada passo que dermos no decorrer da nossa história, sermos curados. Agora, Deus é diferente. Totalmente diferente. À medida que ele é santo, ele é justo. À medida que ele é justo, ele é santo. Não há algo maior ou menor. Ele é quem é. Não há como dividir as faculdades de Deus. Não há. Desse modo, a justiça que Deus utiliza para aplicar a sua santa ira sobre Israel é perfeita. Pastor, mas usando algo abominável para a justiça. Para a justiça. Assim faz o nosso Senhor. Algum irmão tem alguma colocação? Até aqui? Alguma opinião? Algo complementar? Não? Bom, então nós concluímos hoje a nossa aula e concluímos hoje, certo? Aqui entre o versículo 15 e 16. E no decorrer desses domingos nós vamos dar continuidade. Ok? Nós vamos depois tratar de algo que está no texto, não é? Ainda, que envolve esse cerco de Roma a Jerusalém. Quando no versículo 28, Jesus declara, né? Onde Mateus registra sobre o cadáver e os abutres que foram ajuntados ali. Ok? Mas até já para adiantar, para concluirmos esse momento, né? Os irmãos devem compreender que quando Cristo fala de abutre aqui, ele fala de uma ave, não é? Eu não sei se abutre seria propriamente uma ave de rapina, talvez sim, igual diferente do urubu, né? O urubu não é uma ave de rapina, né? Mas o abutre sim é uma ave de rapina, igual o carcará, né? Pode-se alegar que eles não caçam, que eles são carniceiros. E sim, mas mesmo assim eles estão nessa categoria de ave de rapina, tá? Só me engano, até o urubu mesmo, enfim.
A questão é a seguinte, irmãos. Quando Cristo fala sobre os abutres estarem sobre os cadáveres, ele fala sobre o que marcaria a história de Jerusalém. Muitos mortos. E sobre o símbolo que estaria sobre esses cadáveres. A águia romana. Esta ave de rapina sobre eles. Mostrando que o Senhor, sim, usaria este povo com esse símbolo para realizar esse seu decreto. Eterno, sim, mas que o Senhor revela aqui na história que aconteceria. Que Deus abençoe os irmãos. Semana que vem continuamos. Hoje nós estudamos sobre o sofrimento de Jó. O versículo de hoje é: confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 5:3, 5a. 3, 5a. Bom dia, igreja. Hoje nós iniciamos um novo tema. Nós encerramos domingo passado os 10 mandamentos. Então, foram 10 domingos trabalhando a questão dos mandamentos. Hoje nós iniciamos o Sermão do Monte e nós aprendemos que o Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. A gente deu uma passada em alguns textos e nós pegamos o mapa e demos uma olhada nas regiões que o Senhor percorreu, o Senhor Jesus percorreu, pregando, ensinando e curando. E depois de muita oração, a noite inteira de oração, no outro dia, ele escolheu os 12 discípulos com quem ia caminhar por um longo período. Então, a gente viu também que os 10 mandamentos, o Senhor Deus falou com Moisés, passou essas leis para ele, também em um monte. Então, a gente vê a questão da necessidade da oração, a importância da oração, o valor da oração, do nosso relacionamento com Deus. Então, é muito necessário, porque sem a oração, a gente não consegue caminhar seguindo, fazendo, praticando a vontade do Senhor em nossas vidas. Então, esse foi o estudo de hoje. Vão ser alguns domingos estudando sobre o monte. E o texto de hoje... Ai, Já. ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Salmos 143, capítulo 10. Salmo 143, 10a. Oramos. Meu Deus, obrigado pela essa manhã, pelo dia de hoje. Que abençoe todos nós, nossas famílias. Que nenhum falte um pão de cada dia na manhã de nós. Que Deus abençoe todos. Amém. Amém, irmãos. Vamos para a leitura do relatório, antes de nós encerrarmos.
Amém. Que Deus continue abençoando a nossa escola dominical. E mais uma vez o Natan se encontra aqui com a gente, né? Deus abençoe. Ficamos felizes em ver que você retornou e está aqui conosco. Deus abençoe, viu, Natan? Continue vindo. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente encerrar. Amém. Vamos orar encerrando. Eu pedi para o nosso irmão das mídias aí orar por nós, o Claudenir. Tem café, alguma coisa, irmã Marlene?